Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal Vário História. Hoje temos a honra de entrevistar o professor Alexandre Almeida Marcucci, pesquisador atuante nas áreas de História da África, História Cultural da Escravidão e História do Pensamento Negro. Alexandre Marcucci foi professor de História da África aqui na Universidade Federal de Minas Gerais entre 2016 e 2023 e está se despedindo agora, em 2024, para iniciar seu percurso como docente da mesma área da História da África na Universidade de São Paulo. Uma despedida que felizmente vai ser só parcial, já que o Alexandre vai continuar atuando junto à linha de pesquisa História Social da Cultura, do Programa de Pós-Graduação em História da UFMG, e também como editor associado da revista Vário História, posição que ele ocupa desde o início de 2022. Entre as publicações do Alexandre, eu destaco o livro Diagonais do Afeto, Teorias do Intercâmbio Cultural nos Estudos da Diáspora Africana, publicado em 2016 pela editora Intermeios, as coletâneas Ideias e Práticas em Trânsito, Poderes e Resistências em África, séculos XIX e XX, organizada em parceria com Leila Leite Hernandes, da Universidade de São Paulo, e publicado em 2020 também pela Intermeios. E Cultura, História Intelectual e Patrimônio na África Ocidental, séculos XV a XX, coorganizada com a nossa também ex-colega Vanicléia Silva Santos, atualmente da Universidade da Pensilvânia, Leopoldo Amado e Tassiana Almeida Garrido de Rezende. Essa coletânea foi editada em 2019 pela Brazil Publishing. Em periódicos, o Alexandre publicou artigos como Liberdade e Solidariedade, Visões sobre o Cativeiro em um Julgamento Afro-Baiano do século XVII, na revista História de São Paulo, e Utopias Centro-Africanas, Ressignificações da Ancestralidade nos Calundus da América Portuguesa nos séculos XVII e XVIII, na Revista Brasileira de História. Esses dois artigos publicados em 2018. E eu também não queria deixar de destacar aqui que o Alexandre publicou uma resenha da obra From Africa to Brazil, Culture, Identity and an Atlantic Slave Trade, 1600 a 1830, de Walter Hawthorne, publicada na nossa Vário História em 2012. Alexandre, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, eu queria começar falando do seu artigo Uma Caça às Bruxas Centro-Africana, os Juramentos do Bulungu em Massangano, Angola, em 1717, artigo que foi publicado em 2022 na Revista de História da Universidade Estadual de Goiás, como parte do dossiê Poder, Intolerância e Disciplina em um Mundo Global, 200 anos da extinção do Santo Ofício Português, 1821 a 2021. Eu queria que você comentasse como essa sua pesquisa contribui para a análise dos distintos significados que foram atribuídos à feitiçaria no Império Português. E também queria que você ressaltasse em particular as divergências e as semelhanças entre os conceitos de feiticeiro e mulogi, não sei exatamente qual é a tônica, mulogi, estabelecidos nos intercâmbios e nas traduções culturais decorrentes do contato entre portugueses e luso-africanos, por um lado, e os povos da África Centro-Ocidental, por outro. Bom, vou começar então pela primeira parte. Eu acho que é importante ressaltar que esse artigo ele foi publicado no âmbito de um dossiê, né, que foi escrito em memória dos 200 anos de extinção da Inquisição. Então, portanto, ele se insere dentro do campo dos estudos inquisitoriais, que é o campo em que, tradicionalmente, as reflexões sobre o conceito de feitiçaria são feitas pela historiografia dentro no âmbito da historiografia que tratou do Império Português, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto para entender a intervenção que eu estava tentando fazer nesse debate, quer dizer, trazer o debate sobre a feitiçaria, talvez menos para as concepções europeias, demonológicas de feitiçaria e pensar mais os sentidos que os africanos e seus descendentes deram para as práticas de acusação, perseguição e repressão da feitiçaria, né? A feitiçaria normalmente é tratada nos estudos sobre o Império Português a partir das formas canonicamente europeias de pensar o que é o conceito de feiticeiro, o conceito de bruxa, dentro da demonologia, dentro dos tratados que, enfim, começam a partir do século XIV, XV a associar a figura da bruxa com o pacto com o demônio e com uma série de estereótipos que vão sendo criados em torno do que é a feiticeira ou do que é a feitiçaria na cultura europeia da época, né? Esse é o ponto de intervenção que tradicionalmente a historiografia faz sobre a discussão sobre a feitiçaria
feitiçaria no Império Português. Então, por um lado, meu artigo, né, dentro desse dossiê, que era um dossiê sobre a Inquisição, que era um dossiê voltado para esse campo de estudos, tentava trazer um pouco o lado africano, né, da feitiçaria. Então, por um lado, né, um primeiro objetivo que eu queria com esse artigo era fazer essa intervenção e trazer o campo dos estudos sobre religiosidades e Inquisição mais para perto das concepções, das espiritualidades e das formas de pensamento africanas. E aí, nesse sentido, eu quis um pouco ressaltar as diferenças e as semelhanças entre a concepção centro-africana e a concepção dos inquisidores do que era feitiçaria. Uma segunda forma, né, um segundo objetivo que eu queria com esse artigo era intervir em um outro debate a respeito das relações entre culturas europeias e culturas africanas. E aí já é um debate mais próprio da área dos estudos africanistas ou dos estudos sobre culturas afro-americanas. E aí, dentro dessa área, existe toda uma reflexão a respeito de quais são as diferenças ou quais são as convergências, as aproximações de sentido entre determinadas características ou elementos de espiritualidades africanas e elementos do cristianismo, em especial do catolicismo, quando a gente fala no Império Português. Então, se por um lado, quando a gente pensa a feitiçaria, a gente já tem bem conhecida esse conjunto de estereótipos a respeito da bruxa e da feiticeira dentro do pensamento europeu, que tem a ver, né, com a ideia de que as feiticeiras faziam um pacto com o diabo, de que elas atuavam por uma força sobrenatural necessariamente diabólica, que muitas vezes elas, né, nas concepções da época, elas se associavam em sociedades malignas de bruxas que faziam reuniões noturnas e cultuavam o diabo e praticavam infanticídio, canibalismo e todos esses estereótipos infamantes. Por outro lado, você tem as maneiras como os africanos entendem, né, dentro de cada sociedade específica, o que é feitiçaria. E aí a gente remete, em primeiro lugar, aos estudos seminais de um antropólogo britânico, que é o Edward Evans Pritchard, que tem um livro, né, que eu acho que inaugurou todo um campo de estudos sobre a feitiçaria nas sociedades africanas, em que ele analisa os conceitos de bruxaria e feitiçaria numa sociedade africana falante de uma língua banto, que são os Azandes, né? Então o estudo dele acabou sendo seminal para incentivar uma série de outros estudos sobre feitiçaria em sociedades africanas, e o Evans Pritchard significativamente, sintomaticamente, usa duas palavras para se referir às concepções Azandes de malefício, né? Ele usa feitiçaria e bruxaria, né, como duas coisas separadas. Eu acho que o fato do Evans Pritchard escolher esses termos, né, em inglês ele emprega, né, sorcery e witchcraft. O fato do Evans Pritchard escolher esses dois termos já mostra um pouco a complexidade e as diferenças dessas visões africanas de malefício e de feitiçaria em relação às europeias. Por um lado, né, na cultura europeia, bruxaria e feitiçaria, pelo menos na cultura letrada portuguesa, eram vistos quase como sinônimos, eram usados de forma intercambiável, mais ou menos. Já o Evans Pritchard vai usar esses dois termos de maneiras diferentes, o que, né, tem a ver com a complexidade das várias formas de pensar o que é o malefício sobrenatural nas sociedades africanas. E aí, em especial, no caso que eu trabalhei, né, as culturas ambundas, né, da região central, centro-norte de Angola, né, que eram sociedades falantes de uma língua banta também, como os Azandes, mas com uma cultura bastante diferente, uma série de outros repertórios simbólicos e culturais, práticas religiosas, mas eles também tinham concepções de malefício sobrenatural que vão ser aproximadas do conceito de feitiçaria, conceito português de feitiçaria, né? Ou seja, a ideia de que determinados infortúnios, determinadas doenças, determinadas desgraças poderiam ser causadas pela intervenção sobrenatural de um feiticeiro, ou, né, em quimbundo, de um muloji, né, que pediria a intervenção, ou que propiciaria a intervenção de entidades espirituais para causar mal para alguém, né, com objetivos egoístas, né? E aí essa é a primeira grande diferença, talvez, entre a ideia de muloji para os ambundos e a ideia de feiticeiro para os europeus, né? O muloji é alguém que recorre a entidades espirituais, as mesmas que outros sacerdotes ambundos recorriam para fins terapêuticos, propiciatórios ou de fertilidade, mas recorre com objetivos vistos como egoístas, objetivos vistos como individualistas, né? Então, o enriquecimento individual ou a eliminação de adversários, etc. Então, enquanto, né, no pensamento europeu a feiticeira era
ou o feiticeiro também, né? No caso português, a gente tem muitos feiticeiros homens, não só mulheres, né? Enquanto no pensamento europeu o feiticeiro é aquele que sempre recorre ao diabo, necessariamente, e mesmo que ele tenha finalidades que ele considere boas ou virtuosas, o fato de ele recorrer ao diabo caracteriza a prática dele como feitiçaria. No caso centro-africano, é a finalidade que determina, né, essa classificação. Né? O muloge é aquele que recorre aos mesmos espíritos que todo mundo recorre, mas ele faz isso com um objetivo individualista. Agora, eu queria ressaltar que o que eu estou tentando fazer com esse artigo, que eu acho que esse é um ponto que singulariza a minha abordagem dentro dos estudos sobre a feitiçaria, é que eu não quero simplesmente trabalhar com o que são as semelhanças e as diferenças entre concepções centro-africanas ou concepções europeias de feitiçaria, né? E aí, nisso eu toco no segundo ponto que eu mencionei no início da minha fala, né? Quer dizer, a minha intervenção dentro do debate sobre as relações entre culturas europeias e culturas africanas. Esse é um debate longo e consolidado dentro da antropologia brasileira, principalmente sobre as religiões afro-brasileiras, e ela remonta às discussões em torno do conceito de sincretismo no Brasil, né? O conceito de sincretismo, tradicionalmente, desde meados do século XX, pensado como um conjunto de aproximações entre religiosidades africanas e o catolicismo, e que levou uma série de antropólogos então a pensar o que teria tornado essas aproximações possíveis. Os estudos sobre o sincretismo na antropologia brasileira, essa discussão acabou se desdobrando em uma análise de uma tipologia das semelhanças e das diferenças, né, entre as religiões africanas, o culto aos orixás, principalmente no caso do estudo do sincretismo afro-católico, e o catolicismo, o culto aos santos, né, e as aproximações possíveis entre esses sistemas religiosos. E isso gerou na historiografia também todo um debate a respeito das proximidades, das semelhanças ou das diferenças entre religiões africanas e catolicismo. Um debate que tem posições contraditórias, né, com alguns autores, como por exemplo John Thornton, defendendo a ideia de semelhanças estruturais entre o catolicismo e religiosidades centro-africanas que permitiram aproximações, que permitiram convergências, e outros estudiosos, como por exemplo James Sweet, defendendo que existiam diferenças essenciais, fundamentais entre os dois sistemas religiosos e que, portanto, as conexões foram conexões ou impostas ou superficiais, né? A intervenção que eu procuro fazer nesse debate é um pouco deslocar o centro de atenção, né, da discussão. Para mim não interessa entender quais são as semelhanças ou quais são as diferenças entre esses sistemas religiosos, mas justamente entender que práticas produzem essas semelhanças e essas diferenças, né? Eu não pressuponho que essas diferenças ou semelhanças estejam aí, dadas, né, entre os sistemas culturais. O meu objetivo é tentar entender que práticas sociais concretas, que práticas simbólicas vão estabelecer e produzir essas semelhanças, né? Então, nesse sentido, para mim, convergências ou diferenças entre sistemas culturais são muito mais produtos de dinâmicas simbólicas, políticas, sociais, e muito menos dados a serem simplesmente analisados ou observados ou inventariados, como quereria uma análise de tipo culturalista. Eu me inspiro muito nos conceitos de duas antropólogas que, para mim, foram muito inspiradoras no meu trabalho, que são a Cristina Pompa e a Paula Monteiro, e elas trabalham com os conceitos de tradução e de mediação cultural exatamente nesse sentido. Quer dizer, não há semelhanças ou diferenças dadas e prévias entre repertórios culturais. O que existem são práticas de produção dessas semelhanças ou dessas diferenças. Práticas que são realizadas de acordo com interesses circunstanciais e específicos das pessoas que estabelecem ou não essas aproximações. Então, o que eu quis com esse episódio, né, do que eu chamei da caça às bruxas em Massangana, foi justamente mostrar que agentes, em que momentos, por que interesses e circunstâncias puderam aproximar o conceito jurídico de feitiçaria dos portugueses do conceito jurídico e religioso de muloge centro-africano. Em que momentos essa aproximação era vista como produtiva pelos agentes envolvidos e em que momentos ela não era vista como produtiva, em que momentos, né, a tradução não funcionava. Então o meu enfoque é muito mais no processo de produção da semelhança e da diferença e menos na análise comparativa.
Bom, Alexandre, e ainda com relação a esse seu artigo recente, e queria trazer aqui a discussão a principal fonte que você emprega nesse texto, né, que é a denúncia que foi enviada ao Tribunal da Inquisição de Lisboa em 1717. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios e as potencialidades do uso da documentação que foi produzida por portugueses e luso-africanos para esse estudo dos ritos divinatórios judiciários centro-africanos, como é o caso dos juramentos do Bulungo, sobretudo se a gente leva em conta o contexto de intensa transformação política e social que foi promovida pela colonização europeia no continente africano. A questão do uso das fontes é um complicador incontornável, né, nos estudos de culturas africanas, sobretudo no período chamado pré-colonial, né, anterior a meados do século XIX. Essas fontes quase invariavelmente são produzidas por europeus, elas incorporam, né, discursos e vozes de africanos em graus muito diferentes e elas frequentemente refletem os estereótipos europeus sobre as populações africanas. Então essa é uma primeira dificuldade com a qual qualquer estudioso de culturas africanas tem que se deparar logo de saída. A gente trabalha com o que os europeus falam, né, falaram sobre culturas africanas. E a gente tem que aprender a desemaranhar, né, os fios que estão ali tecidos nessas fontes e encontrar os discursos em disputa, né, na construção dessas fontes. Essa é uma dificuldade geral, né, para quaisquer trabalhos com fontes documentais sobre sociedades africanas nesse período, sobretudo, né, anterior à colonização e em que a maioria das fontes é escrita, né? Não vou dizer que 100% das fontes são escritas por europeus, há fontes escritas por africanos, inclusive em Angola também, nesse período, há elites letradas africanas que escrevem e deixaram seus registros, mas a maior parte das fontes, e é o caso das fontes inquisitoriais, são escritas por portugueses ou por agentes da administração portuguesa, ainda que de nascimento local. É o caso dessa denúncia que eu escrevi, em que o escrivão que registra a denúncia é angolano de nascimento, né? E aí essa é uma dificuldade geral para todas as pesquisas que trabalham com sociedades africanas no período pré-colonial e que se baseiam em fontes escritas por europeus. No caso das fontes inquisitoriais tem algumas dificuldades adicionais, né? Essa fonte com a qual eu trabalhei é uma denúncia que está contida numa tipologia documental que é chamada de cadernos do promotor, né? É um tipo de documento muito rico para estudar culturas africanas ou dos africanos na diáspora, mas que é difícil de trabalhar porque é uma documentação muito pouco sistematizada, muito dispersa, muito, enfim, heterogênea, né? Isso porque a Inquisição portuguesa não tinha como alvos prioritários os africanos, né? A gente sabe que os principais perseguidos pela Inquisição portuguesa no período da primeira modernidade são principalmente os descendentes dos judeus convertidos à força, né? Os chamados cristãos novos. A perseguição aos africanos, ela existe, ela é importante, ela é substancial, mas ela é quantitativamente menos expressiva na Inquisição portuguesa. Isso faz com que haja poucos processos, né, movidos pela Inquisição contra réus africanos ou afrodescendentes quando a gente compara com os processos movidos contra réus de origem europeia. Os processos são a documentação mais bem conhecida da Inquisição, mais bem trabalhada pela historiografia, mais bem inventariada, mais bem descrita, em que a gente tem instrumentos de pesquisa mais eficientes, etc. Mas os processos cobrem uma quantidade muito pequena dos casos que efetivamente a Inquisição registrou. Para se ter uma ideia, mais ou menos para cada 10 ou 15 denúncias que a Inquisição recebia, um processo era aberto. Então existe uma desproporção muito grande entre o número de denúncias recebidas e o número de processos que vai efetivamente, né, chegar até a fase final. E os cadernos do promotor são justamente esses volumes em que a Inquisição simplesmente arquivava as denúncias que não eram, que não resultavam em instrução de processo. E elas estão arquivadas sem nenhum critério muito óbvio. Então são denúncias de lugares muito diferentes, de crimes muito diferentes, delitos inquisitoriais todos misturados ali, réus de diferentes origens. E é muito difícil pesquisar essa documentação porque são dezenas, né, são mais de 100 volumes para cada um dos tribunais da Inquisição,
cada um desses volumes 500, 600 fólios, manuscritos, e cada denúncia veio de um lugar diferente, e a caligrafia é diferente para cada uma das folhas que está encadernada ali, então, enfim, né, tem uma grande dificuldade em pesquisar essas fontes. Elas são muito ricas para entender esse contexto, porque a maioria dos casos em que a Inquisição registra espiritualidades africanas está nas denúncias, não está nos processos. Há relativamente poucos processos, e eles são já relativamente bem conhecidos da historiografia, diferente das denúncias. Então, nas denúncias, realmente, nesses cadernos do promotor, está o material que é, do ponto de vista do volume, mais expressivo, né? E ele tem todas essas dificuldades de trabalhar. Então, em primeiro lugar, a dificuldade em localizar essas denúncias, que é o motivo pelo qual, né, eu criei e estou coordenando um projeto de pesquisa dedicado especificamente a inventariar essas denúncias, localizar os denunciados africanos, né, para facilitar esse processo de pesquisa, de identificação. Além disso, tem as dificuldades que parece, né, para quem já trabalha na área, parece uma coisa de pouca importância, mas quando você está criando uma equipe de pesquisa para trabalhar com isso, é importante, que é a dificuldade de leitura paleográfica dessas fontes, né? Em especial quando a gente monta uma equipe que envolve alunos de graduação ou mesmo de pós-graduação para trabalhar com esse volume de fontes, isso envolve ou requer um trabalho prévio de capacitação, né, dos pesquisadores para ler essas fontes, que é um trabalho que demora, é difícil até, né, você realmente adquirir uma autonomia para poder ler essas fontes com mais agilidade, e muitas vezes, enfim, quando o pesquisador está ali chegando no ponto em que ele está lendo com mais desenvoltura, a bolsa acaba, o projeto é descontinuado, então tem essas dificuldades práticas também de trabalhar com isso de um ponto de vista, né, com um projeto de amplitude maior. E aí, né, passadas essas duas dificuldades iniciais, localizar as fontes, compreender a caligrafia das fontes, né, transcrever essas fontes, aí começam as dificuldades propriamente de interpretação, né? E aí a gente precisa tomar uma série de cuidados para entender, como eu falei, essas várias vozes que estão costuradas ali na documentação inquisitorial, né? A documentação inquisitorial, mesmo no caso das denúncias que não viram processos, elas envolvem oitiva de testemunhas, elas envolvem, né, muitas vezes denúncias iniciais feitas por africanos ou por afrodescendentes. Então tem uma série de vozes costuradas ali que você precisa ter um certo repertório, uma certa familiaridade com a documentação, com a processualística da Inquisição, para entender quem está falando em cada momento, né, de onde está saindo cada informação. Então esse caráter, né, que eu costumo chamar de heteroglóssico, né, da documentação inquisitorial, ele requer um segundo momento de atenção metodológica, né? Quem é que está falando, né, dentro desse documento em cada momento? Onde é que eu escuto as vozes dos africanos? Onde eu escuto os estereótipos dos europeus, etc, etc. Então eu acho que essas fontes são muito ricas e têm uma grande potencialidade para estudar práticas religiosas que às vezes não são tão bem conhecidas da historiografia, não ganharam tanta visibilidade, porque não há processos inquisitoriais, por exemplo, não tem nenhum processo envolvendo juramento do bulungo, não que eu conheça pelo menos. Mas existem denúncias, né? E essas denúncias permitem a gente ter um entendimento muito mais representativo, né, num certo sentido, da diversidade de práticas religiosas africanas que existiam no contexto português. Mas tem essa série de dificuldades que essas fontes nos impõem e que exigem, né, às vezes, a gente montar projetos de pesquisa para, enfim, né, conseguir chegar, né, nessas informações. É muito interessante, Alexandre, acho que você está mostrando uma autoconsciência metodológica com o trato com as fontes que de alguma forma são judiciais ou judiciárias, que nem sempre historiadoras e historiadores têm, né? Enquanto eu te ouvi, eu me lembrei da irreverente e divertidíssima resenha que o Lacapra escreve do Queijo e os Vermes, não sei se você conhece esse texto. Está traduzido aqui pela Topói, se eu não me engano. E é muito divertido, justamente ele problematiza essa ideia do Ginsburg de que ele está achando a voz do Menóquio ali naquela documentação, né? E é uma documentação em que as vozes são reprocessadas de muitas maneiras e também é um material, eu não conheço esse material com o qual você está lidando diretamente, mas conheço um pouco de processos judiciais de uma forma mais geral.
E é uma documentação muito compósita, né? E se a gente vai a ela sem uma consciência, uma reflexão sobre como aquilo foi montado, quais eram os objetivos e qual o processo formal que está por trás disso, a gente acaba fazendo muita bobagem, né? O Latour também tem um texto bem interessante na etnografia dele do Conselho de Estado francês, em que ele fala justamente da necessidade que ele teve de aprender o que eram aqueles dossiês com os quais ele estava lidando e como eles iam amadurecendo, inclusive, a expressão que ele utiliza, né? Então, enfim, embora seja uma temática muito distante temporalmente e geograficamente das pesquisas que eu faço, eu fico muito tocada que você tenha essa sensibilidade teórico-metodológica, né? Acho que ela falta muitas vezes no trato com documentação judiciária. O Ginsburg é uma espécie de pai fundador, né, de estudos de história cultural tratando com fontes inquisitoriais, e ele tem uma série de textos clássicos em que ele fala um pouco sobre essas diferentes camadas da documentação inquisitorial. Mas eu acho que talvez na época em que ele escreveu o Queijos Vermes faltasse ainda um conhecimento mais aprofundado do que era a processualística mesmo da Inquisição, que eu acho que hoje a história institucional da Inquisição tem um conhecimento, acho que muito mais detalhado de como funcionavam as fases, né, do processo. E isso é importante porque para a gente entender, né? Porque realmente é o que você falou, quer dizer, essas vozes elas não estão simplesmente lá e elas são registradas no documento, há protocolos de produção dessas vozes, há protocolos pelos quais elas se expressam de maneiras adequadas ou não, aptas ou não a serem registradas, e aí acho que isso um pouco retoma aquela preocupação que eu estava colocando anteriormente, né? Eu acho que o nosso problema para a historiografia, eu acho que é menos tentar entender as práticas que já estavam ali, que de alguma maneira, né, a Inquisição vai lá e simplesmente registra, mas é entender como é que a Inquisição é essa máquina de produzir práticas e de produzir discursos sobre essas práticas, né? Como eu tinha comentado, da mesma maneira como semelhanças ou diferenças culturais precisam ser produzidas no âmbito da administração imperial, essas práticas e os discursos sobre essas práticas também são produzidos por essa instituição nessa documentação, né? Então eu acho que é preciso conhecer a história institucional da Inquisição e a forma como se estrutura a sua produção de discursos para entender as práticas que a Inquisição também registrava.